Graça e paz, amados irmãos, é com grande alegria que estou novamente aqui, sendo usada pelo Espírito Santo para deixar uma palavra em nossos corações. E essa palavra está em Juízes, no capítulo 14. É a história de Sansão, que vai nos dizer: Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: É aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. Preste atenção agora no versículo 4, amados. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Oremos. Pai, aqui estamos mais uma vez para ouvirmos os seus ensinamentos. Dê-nos visão e ouvidos espirituais para entendermos a sua gloriosa mensagem. E abra nosso coração e entendimento para que essas palavras fiquem cravadas em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que ainda não conhecem a Bíblia, a história de Sansão fala de um homem com muita força. Não houve na Bíblia um homem com mais força que Sansão. E a sua força estava em seus cabelos. Voltando um pouquinho na história para podermos entender melhor, lá em Juízes 13, a Bíblia vai nos dizer que os israelitas pecaram outra vez contra Deus e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Um dia, o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão antes de seu nascimento e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. E deu instruções a ela de como ela deveria passar a gestação. Ele disse: Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Que promessa forte que Deus tinha para essa família. Então, voltando aos versículos do início, Sansão, já crescido, se apaixona por uma filisteia, algo que deixa os seus pais muito contrariados, porque naquela época a tradição e costumes era que se casassem com pessoas da mesma parentela ou do mesmo povo, mas seguindo a descrição bíblica, era o agir de Deus criando uma situação para que Sansão cumprisse seu propósito. E qual era? Derrotar os filisteus. Na estrada da vida, a única certeza que temos é a de que a soberania de Deus não pode ser jamais contrariada. Amados, o que o Espírito Santo quer nos dizer nesse dia, que muitas vezes, através dos nossos erros ou
ao nosso olhar humano, achamos que é errado, que não poderia acontecer dessa forma, tinha que acontecer de outro jeito. Mas muitas vezes essas situações, ao nosso ver, entre aspas, errada, vêm para que se cumpra a vontade soberana de Deus em nossas vidas. Deus aproveita essas situações, vamos colocar de novo entre aspas, erradas, para nos abençoar e para que seus propósitos sejam cumpridos em nós. Porque, amados, o que sabemos e temos que ter em mente é que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E Ele, mais que ninguém, sabe como fazer isso em nós. Às vezes, queremos ser Deus, não é mesmo? Queremos fazer as coisas ao nosso modo, do nosso jeito, sem nunca perguntar a Deus se essa é a vontade dele. E quantas vezes eu e você já quebramos a cara por conta dos nossos topetinhos levantados, não é mesmo? Ai, Jesus! Pois bem, olhem essa pandemia que tem nos afligido. Por um momento, quantos não se voltaram para Deus? Quantos não voltaram a orar, pedindo a proteção divina para a sua família? No momento de quarentena dentro de casa, quantos não voltaram a ler a Bíblia? Quantos não pararam para ouvir um louvor? Quantos não pararam para orar? Antes disso tudo acontecer, nós ouvíamos as pessoas só reclamarem que não tinha tempo para nada, trabalhavam muito, chegavam em casa e tinham os afazeres domésticos, filhos, esposas ou maridos, e quando iam se deitar, estavam tão cansados que não conseguiam orar ou dormiam antes mesmo de falar um amém. E o que Deus fez? Permitiu a pandemia, nos dando uma chance de nos reconciliarmos novamente com Ele, nos deu uma chance de renovarmos a nossa aliança com o nosso Pai Eterno. Recebi um testemunho de um bebê que precisou fazer uma cirurgia porque a moleirinha dele estava fechada, e isso agravaria o cérebro enquanto ele crescia. Quando a família ficou sabendo do ocorrido, os avós, as tias, foram visitar os pais dessa criança. Detalhe, eles não se falavam entre eles, nem a mãe com as filhas, nem entre as irmãs, nem o genro com a sogra, enfim, uma família destruída. E o que Deus fez? Usou de algo que, ao nosso ver, era errado. Um bebê passar por uma cirurgia? Assim, tão novinho? Mas Deus fez dessa situação a oportunidade para que essa família voltasse a se falar. Deus criou uma situação, um bebê, para que toda a família fosse salva. Então, amados, vamos tomar cuidado quando situações que ao nosso ver seria errado, não vamos murmurar e nem reclamar, porque tudo coopera para aqueles que creem em Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E todos nós fomos chamados para um propósito divino. Basta você se colocar na presença de Deus para saber qual que é o seu propósito aqui na Terra. O meu pai aqui da Terra, meu pai de sangue, teve um AVC e ficou alguns anos acamado. Eu orava e clamava pela cura e Deus me respondia dizendo: essa doença não é para a morte, mas sim para a vida.
E então, meu pai faleceu. Muitos não entenderam o que Deus tinha dito e feito, mas eu, com a ajuda do Espírito Santo, entendi. A enfermidade realmente não era para a morte, mas para a vida eterna, para a vida espiritual. Não era para a morte espiritual dele, era para a vida espiritual. E meu pai tinha uma vida muito agitada e talvez não tivesse tempo para Deus. Foi então que o Senhor o fez parar. E nesse tempo acamado, trabalhou na vida espiritual dele, concedendo a salvação. Vamos tomar cuidado com aquilo que achamos que é certo ou errado, porque Deus pode nos surpreender, porque a vontade dele é suprema. Guarda isso no teu coração, amados. Não vamos jamais julgar os planos de Deus, nem as atitudes de Deus para com a nossa vida e a vida de nossos irmãos. Cada qual ele dá segundo o seu coração. Vamos ter empatia com o nosso próximo, vamos chorar com as dores dos nossos irmãos e se alegrar com a alegria deles, porque isso alegra o nosso Deus. Oremos. Pai, em meio a tanta correria do dia a dia, realmente muitos se esquecem de ao menos te agradecer. Que a partir de hoje essa palavra fique guardada em nosso coração. Que tenhamos tempo para falar contigo, que possamos entender que a sua vontade tem que prevalecer em nossas vidas, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que mesmo quando situações nos parecerem erradas, fora do nosso costume cotidiano, das nossas tradições humanas e carnais, possamos lembrar que o Senhor está na direção e no controle de tudo. E então, possamos descansar no Senhor e jamais esquecer que o que tem que prevalecer em nossas vidas é a soberania da tua vontade. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém.